Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades atuais. E espero que aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui gostem do nosso trabalho, do nosso conteúdo. Se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam de dar o like e ativar o sininho para sempre receberem uma notificação daquilo que postamos aqui constantemente. Bem, o nosso assunto de hoje, eu vou falar sobre a gratidão. O que vem a ser a gratidão, não é verdade? Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês, a todos vocês que estão inscritos aqui no nosso trabalho, no nosso canal. Muito obrigado a vocês. Nós estamos com um número que eu considero um número bacana, muito razoável, pelo nosso humilde trabalho aqui. Estamos aí chegando ao número de 450 inscritos. Para mim é uma grande satisfação de saber que vocês estão acompanhando o nosso trabalho e talvez, quem sabe, estou ajudando. Eu não, né? Desculpe. Estamos conseguindo ajudar algumas pessoas a terem mais paz, felicidade, que essa é a nossa proposta principal aqui do nosso trabalho. É levar paz e tranquilidade e um pouco das minhas ideias e pensamentos das coisas que eu acredito perante a vida, perante tudo que nos ocorre. Vocês sabem que eu sou espírita, kardecista. Hoje nós temos que falar que somos kardecistas, que somos confundidos com outras religiões espiritualistas, que se denominam também espíritas. São essas religiões que vieram da África, né? Candomblé, Quimbanda, Umbanda e por aí vai. Porém, a única religião que acredita na reencarnação é o espiritismo de Kardec, os espíritas verdadeiros. Acreditam na reencarnação, as outras não. As outras acreditam em espíritos e por aí vai, já expliquei isso, que vem a ser espíritas e espiritualistas. Então, se vocês quiserem saber sobre essas diferenças, é só vocês procurarem aqui no nosso canal esse assunto, espíritas e espiritualistas, e vocês encontrarão, né, essa informação. Então, nós espíritas, kardecistas, é a única religião que acredita na reencarnação, que nascemos diversas vezes no planeta Terra ou em outro planeta e reencarnaremos novamente ou aqui ou em outro planeta. Que essa é a única forma para nós espíritos conseguirmos evoluir. É aprendendo paulatinamente, ok? Até chegar o momento que não precisaremos mais reencarnar, ou seja, viver num corpo físico material, seja ele sutil ou menos sutil, não importa. Só quando alcançarmos a evolução máxima que compete ao espírito alcançar, é que não precisaremos mais reencarnarmos, ok? Segundo a doutrina espírita, nesses estágios nós seremos ministros de Deus, espíritos elevadíssimos, que participaremos de organizações mais amplas e maiores. Então, minha gente, é muito necessário que a gente entenda, né, um pouco do que somos, do que podemos, daquilo que devemos fazer. Nós estamos aqui, atualmente no planeta Terra, vivendo uma experiência única. Cada vida é uma experiência única. Algumas coisas aprendemos e outras não. Algumas coisas passamos por algumas provas e outras provas somos reprovados. E nessas provas que somos reprovados, haveremos de, numa vida futura, passar por ela novamente. Aí se chama expiação, porque já vai ser a segunda vez que faremos essa prova. Isso é um processo comum e natural, né, que pertence a cada um de nós, a todos nós que estamos nesse processo ainda evolutivo. A gratidão nossa
muito importante, porque a gratidão é o reconhecimento de que alguém está fazendo alguma coisa por nós e que geralmente nós não podemos retribuir que não seja apenas sendo gratos. E é o meu caso aqui, quanto a todos vocês que estão inscritos. Sou muito grato a vocês, sou grato pelas perguntas, às vezes, que me fazem, aos comentários. A nossa proposta aqui é essa, sempre foi essa, de criar poderíamos dizer assim, um grupo independente de pessoas que não se conhecem, que é o nosso caso aqui, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas estamos tentando abrir nossa mente, nos esclarecermos um pouco mais sobre certas coisas e assuntos. Então, jamais eu poderei retribuir a vocês o que vocês estão fazendo por mim, ou por nós, porque eu nunca estou sozinho. Essa que é a verdade. Nem vocês estão sozinhos, ninguém está sozinho. Por mais só que a pessoa pense estar, ela nunca está sozinha. Ela pode morar sozinha, numa casa, sem parentes, sem amigos, sem ninguém, mas ela tem seu guia espiritual, tem seus parentes espirituais de vidas passadas, ou mesmo da vida atual. Ali do lado, sempre teremos. E aquilo que temos dentro da gente, com a gente, jamais irá de dentro de nós, é Deus. Esse daí, então, é inseparável. E o nosso Mestre Jesus Cristo, nós sabemos que quando nós solicitamos a presença dele, o auxílio dele, ele se faz presente através de tantos outros irmãos desencarnados, espíritos trabalhadores do bem. Então eu sou grato, com toda certeza, a todos vocês. Grato a esses espíritos que me acompanham, né, que nos acompanham, na verdade. Porque a distância física não quer dizer muita coisa não, gente. Muitas vezes nós sonhamos com pessoas que achamos que não conhecemos e, na verdade, nós nos conhecemos muito mais do que imaginamos na vida espiritual, nos confraternizamos, conversamos, etc. e tal. Nós nos encontramos, por assim dizer, constantemente na pátria espiritual. É claro que, quando acordamos, não nos lembramos de tudo o que nos ocorreu durante os sonhos. Mesmo porque o corpo físico, ele é incompatível, por assim dizer, com o cérebro espiritual. É a mesma coisa, para dar uma comparação muito chula aqui a vocês, é comparar um computador antigo, lembra daqueles computadores antigos, os primeiros que saíram, com um iPhone, por exemplo, né? Então aqueles computadores antigos são incompatíveis com as informações que a gente traz no iPhone, um aparelho muito menor com uma capacidade muito maior de armazenamento e etc e tal, de recursos. Então é mais ou menos assim. O cérebro físico, ele não tem a capacidade que tem, né, o nosso cérebro espiritual. Que, aliás, não dá para se definir o cérebro do espírito, como e onde ele se localiza, de que forma e o que ele pode ou não pode fazer. Sabemos que, assim, suponhamos que é de uma intensidade incalculável, né, de poder muito maior do que o cérebro físico humano. Agora, interessante coisa é que o nosso cérebro físico também ele tem um poder muito grande. É que nós não usamos nem a metade do cérebro, por assim dizer, né? Parece que nós usamos, acho que 10 ou 20% da capacidade cerebral. Então, agora vocês imaginam a gente com a capacidade de raciocinar, usando apenas 20% da capacidade cerebral, o homem já consegue tantas coisas, né? Imagine quando chegar a 50%. Né? Segundo alguns pesquisadores, nós temos 12 filamentos de DNA e apenas 2 filamentos foram ativados, parece, segundo alguns pesquisadores. E estão sendo ativados mais 2 filamentos de DNA. Sendo assim, a capacidade física humana de raciocínio, de entendimento, está sendo ampliada e aumentada. Imagine quando os 12 filamentos estiverem ligados. Então é evidente que a capacidade cerebral será ampliada. Sendo assim, poderemos, de uma certa forma, termos mais conhecimento das coisas espirituais, estando
mesmo que estejamos aqui encarnados, ok? Então, minha gente, tudo isso faz parte do grande programa criado pelo nosso Criador Deus. E como nós não podemos ser gratos a Ele, não é verdade? Estamos vivos. Começa logo por aí. Nossa gratidão primeira deve ser essa de podermos estar vivos, né? É uma das gratidões nossas para com o Criador. Depois, tudo que Ele nos dá, não é só as coisas boas não, as possibilidades que Ele nos dá de vivermos, de vivenciarmos, né, as coisas, as experiências, tudo isso devemos ser gratos. Devemos ser gratos pelos nossos pais, embora muitas vezes nossos pais tenham agido de uma forma que nós reprovamos, por falta de conhecimentos mesmo nossos morais, por falta de entendimento. Nós reprovamos a atitude dos nossos pais por isso ou por aquilo, e deixamos de falar com o pai, ou com a mãe, ou com um parente que seja, mas esquecemos que foram eles, os nossos pais biológicos, o nosso pai, nossa mãe, com todos os erros que eles têm, morais, seja eles quais forem, foram eles que permitiram que nós viéssemos à vida aqui na Terra. Eles aceitaram a missão de nos colocar aqui na Terra. E é claro que nós também aceitamos que eles fossem nossos pais. Então, seja o que quer que nossos pais tenham feito errado, imoral, seja o que for, nós temos sim sermos gratos pelo que fizeram por nós, porque nós jamais poderemos fazer, pelo menos na vida atual, o que eles fizeram por nós. Eles nos deram a vida, a possibilidade de estarmos aqui vivos, ok? E nessa vida nós não poderemos fazer isso por eles. Mesmo que a gente enche nossos pais de dinheiro, de conforto, de tudo mais, mas não poderemos dar a vida a eles na vida atual. É lógico que não, claro. Então temos que ser gratos, por piores que tenham sido nossos pais, com a visão acanhada que temos, ok? Os espíritas, nós espíritas temos motivos para entendermos um pouco mais além o motivo de sermos gratos, até mesmo pelas dificuldades que passamos, porque tudo ocorre por um processo de reparação e um processo evolutivo, ok? Ninguém passa por coisas que não precisa e não tem que passar. Aí você está vivo atualmente, você não se dá bem com o teu pai, com a tua mãe, abandonaram, teus pais te abandonaram, e você está vivo. Aí você se casa, tem uma esposa, tem um filho, 2 ou 3, ou não importa, e tem uma vida tranquila, de paz, e você adora a tua esposa, ama a sua esposa, ama seu filho, mas não se toca de que se você tem uma mulher, se você tem um filho, se você tem uma vida atualmente na Terra, foram seus pais que te botaram no mundo, foram teus pais indiretamente que te deram a possibilidade de estar vivendo o que você está vivendo. Ok? Então, meu amigo, minha amiga, jamais sejam ingratos com seus pais, porque tudo que você tem de bom, tudo que você vive, todos os prazeres que você tem, foi graças a teu pai e tua mãe aceitarem, colocarem você no mundo. Ah, poderia ser outro. Poderia, mas foram eles. Ah, poderia ser o Pedrinho, o João, o Paulinho, ou não sei quem, meu pai. Poderia, mas foram eles. Vocês entenderam? Então, se você acha que você não merecia ter o pai que você teve, ou a mãe que você teve, você se acha melhor do que eles. Então, na doutrina espírita é muito clara. Você vai passar por coisas que você fez os outros passar, para você aprender. Se não, meu amigo, você é uma vítima. Se não, Deus é injusto. Se não, a vida é uma porcaria, coisa que não é. Entenderam vocês? Então, por mais que eu fale aqui, por mais que eu seja estúpido nas minhas palavras, essa é a verdade, querendo ou não. Você acha que você é uma vítima? Me desculpe, meu irmão, minha irmã, você não é vítima de ninguém, de nada. Você não é nem vítima, às vezes eu falo, nós somos vítimas de nós mesmos. Nem isso somos. Muitas vezes pensamos que somos, mas não somos. Só porque não somos? Porque Deus não permite que sejamos vítimas dos erros que cometemos.
Deus tem a proposta de que de reparação. Deus nos dá oportunidades. Ok? Então, por mais que a gente pense que somos vítimas de nós mesmos, também não somos. É esse Deus que eu acredito que existe. Por isso eu sou grato a Ele, pelas dificuldades que tive, pelas dificuldades que eu estou tendo, pelas dificuldades que eu não sei se eu terei no futuro. Sou grato. Só peço a Ele forças para conseguir manter-me de pé. Forças para seguir em frente. Forças para não fazer mal para ninguém. Força para conseguir reparar meus erros. Isso eu peço. Mas não posso deixar de ser grato a Ele. Não posso deixar de ser grato com meus professores, que se dedicaram em me ajudar, me auxiliar. Quantos professores nós temos durante a vida? Quantos professores fazem, nos ensinam por amor, por carinho, por dedicação? Não posso deixar de ser grato para com eles. Quantos colegas me ajudaram nessa caminhada? Quantas palavras eu recebi de colegas que nem amigos eram apenas colegas, que me falaram uma frase, uma palavra que fez com que eu despertasse em mim coisas que até então eu não tinha me tocado. Quantos amigos, quantos parentes me auxiliaram nessa caminhada, além dos meus pais, meus avós, meus tios, meus primos. Quantos fizeram muito por mim? E eu sou grato a cada um deles. Quantos desconhecidos atravessaram na minha caminhada, me mostraram coisas gratuitamente. Uma vez uma moça falou uma coisa para mim que me deixou muito alegre. Sequer havia essa mulher na vida, além daquela vez, só uma vez. E me elevou o meu espírito. Então, gente, as pessoas que cruzaram as nossas vidas, as pessoas que vivem em nossas vidas, as pessoas que convivem conosco, tudo isso é com permissão de Deus, com o único propósito de nos ajudar, para que a gente dê valor, para que a gente, reconsidere as nossas lamentações. Se nós reconsiderarmos as nossas lamentações, vamos observar que temos muito mais a agradecer do que para lamentar. Se você não estivesse hoje vivendo, onde você estaria? Hoje você tem o poder de reclamar, tem o poder de procurar um trabalho melhor, um emprego melhor, procurar se colocar melhor no mercado, graças aqui, a vida que você está tendo, que alguém te deu, a vida que você tem, o que você é, você deve agradecer a quem te criou. Quando eu falo quem te criou, eu falo do Espírito, ao Criador do Universo. E a quem te colocou no mundo, seus pais. E aos seus parentes e amigos que conseguiram de alguma forma te ajudar a abrir seus olhos para coisas que até então você jamais deu importância. Eu costumo pensar bastante que se Deus não se preocupasse com cada um de nós estaríamos realmente lascados. Eu fico pensando o que eu sou hoje, os erros que eu cometi, mas eu tenho meus acertos. Mas para o homem, meus acertos não importam. Para o homem, o que importa são meus erros. Porque todo mundo gosta de julgar o outro para se achar melhor. Mas seja como for, eu sou grato a Deus, sim. Principalmente pelo meio familiar, pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho. Porque essas pessoas, muitas delas, mas muitas, não consigo nem enumerar a todas elas, mas muitas delas me fizeram melhor. Eu não sou perfeito, sou carregado de erros ainda, precisando me consertar, acertar tantas coisas, mas o que eu sou de bom é graças a elas. É claro que é graças a Deus que Ele sabia que essas pessoas poderiam me mostrar uma coisa boa. Sabia Deus que elas poderiam me modificar para melhor. E elas me modificaram para melhor. O que eu sou hoje das coisas boas nasceram em mim graças a essas pessoas que fizeram com que eu despertasse. E eu fico pensando
como eu era ruim, ou melhor dizendo, ignorante, antes de conhecê-las. Eu só posso fazer uma ideia mais ou menos do que eu era antes de conhecê-las, antes de vir para a vida atual. Deus tem um conhecimento muito mais profundo sobre mim. Então, eu não tenho, para mim, problema algum em reconhecer que eu sou hoje, embora seja imperfeito, volto a repetir 1 milhão de vezes para vocês, mas o que eu sou hoje de bom é graças a elas. E a Deus, claro, como eu sempre falo. É graças a elas. Professores, patrões que eu tive um patrão que ele não era meu patrão, ele era meu amigo. Não sei porquê, mas ele me ajudou muito, me ensinou muita coisa. Durante muito tempo, muitos anos. Deixou de ser meu patrão para ser um colega. Em determinada época da minha vida, eu já tinha meu próprio comércio na época. E ele me visitava, vinha conversar comigo, a gente era amigo, ele passava serviço para mim, quando ele não podia fazer, e etc e tal. O nome dele é Ari. E lembro dele com muito carinho. Ele me amava, gratuitamente. Fazia as coisas para mim, não sei porquê, me ajudava. Assim, eu via nele um amigo, um amor que não tinha como explicar. Não é essa porcaria desse amor humano, de sexo, que tudo leva para a cama. Não, nada disso. Era mesmo um amor de querer ajudar, de se sentir bem e estar ao seu lado. Eu tive uma professora maravilhosa, que também tinha esse tipo de amor para comigo e eu para com ela, professora de português, porque ela sabia das minhas dificuldades em aprender a matéria dela. Eu tive o diretor dessa mesma escola, onde essa professora me dava aula, que se preocupou com as minhas notas, de vir atrás de mim, querer saber por que minhas notas estavam tão baixas, e tentou me ajudar, e me ajudou muito, porque quando ele se ofereceu para comprar, me dar um material escolar que eu não tinha dinheiro para comprar, eu só podia estudar o que era fornecido na sala de aula, porque naquela época os livros eram comprados, né? E não tinha condição de comprar, claro. Ele se ofereceu a me doar os livros para mim. Eu não aceitei, que eu achava injusto ele gastar o dinheiro dele comigo. Mas essa atitude dele fez com que eu procurasse melhorar minhas notas, estudar mais ainda, apenas através dos cadernos, não importa, mas de alguma forma melhorar minhas notas para que ele não se preocupasse comigo, porque eu não gostava, e até hoje eu não gosto que as pessoas se preocupem comigo, porque eu acho que, sabe, eu dar preocupação para os outros, eu não me sinto bem. Enfim, o professor diretor da escola, professor Aldemar. E lembro, foi o único diretor que eu estudei nessa escola durante 5 anos da minha vida, foi o único diretor que fazia isso, ia conversar com os alunos e procurar ajudar. Como não ser grato com ele? Como não ser grato quando eu tinha 8 anos de idade? Eu estava na rua no temporal, não tinha ninguém em casa, não podia entrar em casa, no temporal, uma chuva, estava todo molhado, um frio infernal no Rio de Janeiro. E um casal me viu todo molhado e ensopado, porque não teve aula nesse dia na escola. Naquela época não tinha aula, mandava de volta para casa. E eu fiquei na rua, na chuva, na beira de uma marquise, no temporal, todo molhado. Um casal me ajudou, perguntou se eu queria ajuda. E me levaram para a casa dele. Me deram uma roupa do filho dele, desse casal, que era um rapaz, acredito eu. Me botaram lá no banheiro para tomar banho, mudar de roupa. Tomei um banho quente, mudei de roupa, me deram um lanche. E fiquei na casa deles até que aquele temporal parasse, acabasse. E já no fim da tarde, me deram um guarda-chuva e falaram: pode ir para casa então, que eu acho que agora seus parentes, que era minha avó no caso, morava com meus avós, devem ter chegado. E assim eu fiz, fui para casa, minha avó tinha chegado, já havia chegado, e no dia seguinte eu fui devolver o guarda-chuva. Não sei o nome desse casal, eu tinha 8 anos de idade. Como poderia me esquecer deles? Pergunto eu. Como poderia me esquecer de um colega que tinha a sua vida contada? Ele tinha um problema do coração e sabia ele que ia desencarnar mais cedo ou mais tarde. E ele tinha seus 13 ou 14 anos. E eu vi o esforço que ele fazia
para poder viver no meio da gente. Ele jogava bola e coisa e tal. Ele não podia correr muito, porque ele se cansava rapidamente. E o nome dele é Gilberto Gebara. Eu lembro muito bem que uma vez conversando com ele, eu falando com ele, poxa cara, eu fico pensando em você. Você sabe que você não vai viver muito tempo. Você vai morrer hoje ou amanhã. Como é que você vê isso? Como é que você lidar com isso? E ele falou para mim, ó, rapaz, não é porque eu sei que eu vou morrer amanhã ou depois que eu vou me entregar, não. Isso pouco importa. Vou tentar viver o máximo que posso viver. Vou lutar para viver o máximo que eu posso viver com todas as dificuldades. Não vou desistir jamais. E com 15 anos ele desencarnou. E com 13 ou 14 anos ele falou isso para mim. Me serviu de exemplo, que às vezes eu me sentia abatido, cansado das minhas lutas. Nessa época eu devia estar com 18 ou 19 anos, por aí. E eu me sentia cansado de tentar arrumar emprego, aquele negócio todo naquela época para mim. E ele me deu essa força. Eu falei, caramba, enquanto tiver vida eu vou fazer o mesmo. Se Gilberto sabia que a morte estava ali na esquina e ainda assim não deixava de lutar, de tentar, né, se misturar com a gente, etc., não deixava de viver o máximo que ele poderia viver, porque eu não tenho doença nenhuma, não tenho problema algum, vou me entregar facilmente. Não, eu vou lutar o quanto puder enquanto eu estiver vivo. E ele, sem saber, me deu a força que eu obtive, que tenho, para correr atrás. Hoje não mais, já sou aposentado, mas me deu a força que eu precisava ter para lutar pelas minhas coisas. E eu sempre lutei, tive muito sucesso através da luta. E foi ele que me deu essa inspiração. Como me esquecer dele? Como? Jamais. E tantos outros, né, que me ensinaram a ter resignação. Eu tinha uma madrinha paupérrima que morava no morro, já comentei isso aqui várias vezes com vocês. Já comentei isso aqui diversas vezes. Ela era paupérrima, morava no morro, uma casa de chão batido. O que é chão batido? É a terra batida, não tem piso, não tem cimento, não tem nada. Barraco no pé do morro. Passava fome, necessidade, que naquela época não tinha aposentadoria do jeito que temos hoje. Enfim, e sempre que eu a visitava ela estava rindo. A vida dela, ela já estava com uma idade avançada, com mais de 80 anos de idade, eu não lembro muito bem. Eu era criança, eu tinha uns 15 anos. Nós a visitávamos raras vezes, porque a distância era grande e nós não tínhamos recursos financeiros para estar sempre lá visitando. Então era rara as nossas visitas, mas toda vez que eu chegava lá, ela era minha madrinha, né? E irmã do meu avô. E ela estava sempre sorrindo, embora os filhos dela, principalmente o tio Tesso, que era seu filho, que vivia com ela, falava que ela tinha passado a noite gemendo de dor. Mas quando chegávamos lá de dia, embora ela estivesse sentindo dor, ela estava sorrindo e sempre falando, sempre ouvi isso, ela falar, que ela tinha muito mais do que ela merecia, que Deus era muito bom para ela. Resignação pura e completa, e a gente se lamenta. Então, essa visão da minha madrinha, eu com 15 anos passei a ter. Por que eu tenho que me lamentar? Se ela não tinha nada e ainda agradecia. É a gratidão. Então, gente, eu agradeço, sou grato a Deus por tudo que Ele fez e faz para me ajudar. E a todos nós, né? Porque não é só para mim. Eu não sou privilegiado. Se pudéssemos falar de quem é privilegiado por Deus, eu diria a humanidade toda, sem exceção alguma. Todos são privilegiados. Ou seja, não existe quem não seja. Ou, sendo assim, todos somos iguais. Então, gente, está aqui essa minha gratidão para com cada um de vocês. Tenho 450 amigos que eu os considero como amigos. Estou falando com vocês, aqueles que ouvirem essa postagem. Muito obrigado a todos vocês, porque, querendo ou não, vocês têm me dado forças para seguir com esse trabalho, que, como tudo na vida é difícil, né? Tem coisas que não são difíceis, pode ser fácil para o outro, mas, no entanto, não é tão fácil para você, não é tão fácil para mim algumas coisas, e assim somos todos nós.
temos alguma coisa que fazemos com uma certa facilidade e temos outras que precisamos de encontrar força para fazer. Então não sou diferente de vocês e procuro encontrar forças. E quando eu falo da gratidão para com vocês, eu acabo adquirindo uma força extraordinária que me faz seguir em frente e me motiva na direção de tentar fazer a vida de alguém um pouco melhor, mais clara, mais fácil, mais alegre, mais feliz, claro. Então, meus amigos, minha gratidão para com todos vocês. Espero que vocês também possam olhar para a vida de vocês, serem gratos por tudo que vocês têm, serem gratos até pelas coisas que lhes faltam, porque essas coisas se faltam para vocês, vocês provavelmente, dependendo da idade de cada um de vocês, poderão correr atrás para adquirir aquilo que lhes falta. E esse correr atrás com dignidade faz com que vocês cresçam. Isso é Deus. Então, minha gratidão para com Deus. Minha gratidão por esse momento aqui. Minha gratidão para com cada um de vocês. Obrigado. Que Deus abençoe a todos nós.